O Desaparecimento do Sr. Davenham, de Agatha Christie, entregue a você em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Poirot e eu esperávamos nosso velho amigo, o inspetor Japp, da Scotland Yard, para tomar chá. Estávamos sentados à mesa de chá, aguardando sua chegada. Poirot acabara de arrumar cuidadosamente as chávenas e os pires que a Nossa Senhoria tinha o hábito de atirar, em vez de colocar, sobre a mesa. Ele também respirou pesadamente no bule de metal e o poliu com um lenço de seda. A chaleira estava fervendo e uma pequena panela esmaltada ao lado continha um pouco de chocolate grosso e doce que agradava mais ao paladar de Poirot do que aquilo que ele descrevia como seu veneno inglês. Um agudo rat-tat soou abaixo, e alguns minutos depois Japp entrou rapidamente. Espero não estar atrasado, disse ele ao nos cumprimentar. Para dizer a verdade, eu estava conversando com Miller, o homem encarregado do caso Davenham. Agucei os ouvidos. Nos últimos 3 dias, os jornais estavam cheios de notícias sobre o estranho desaparecimento do Sr. Davenham, sócio sênior de Davenham e Salmon, os conhecidos banqueiros e financistas. No último sábado ele saiu de casa e nunca mais foi visto. Fiquei ansioso para extrair alguns detalhes interessantes de Japp. Eu deveria ter pensado, observei, que seria quase impossível alguém desaparecer hoje em dia. Poirot moveu um prato de pão com manteiga uns 8 centímetros e disse rispidamente: seja exato, meu amigo. O que você quer dizer com desaparecer? A que classe de desaparecimento você se refere? Então os desaparecimentos são classificados e rotulados? Eu ri. Japp também sorriu. Poirot franziu a testa para nós dois. Mas certamente são. Eles se enquadram em 3 categorias. Primeiro, e mais comum, o desaparecimento voluntário. Em segundo lugar, o tão abusado caso de perda de memória é raro, mas ocasionalmente genuíno. Terceiro, assassinato e uma eliminação mais ou menos bem-sucedida do corpo. Você se refere a todos os 3 como impossíveis de execução? Muito quase isso, eu acho. Você pode perder a memória, mas alguém certamente o reconhecerá, especialmente no caso de um homem conhecido como Davenham. Então os corpos não podem desaparecer no ar. Mais cedo ou mais tarde eles aparecem escondidos em lugares solitários ou em baús. O assassinato sairá. Da mesma forma, o funcionário fugitivo, ou o inadimplente doméstico, está fadado a ser atropelado nestes dias de telegrafia sem fio. Ele pode ser afastado de países estrangeiros, portos e estações ferroviárias são vigiados, e, quanto à ocultação neste país, as suas feições e aparências serão conhecidas por todos os que leem um jornal diário. Ele está contra a civilização. Mon ami, disse Poirot, você comete um erro. Você não admite o fato de que um homem que decidiu acabar com outro homem ou consigo mesmo em sentido figurado possa ser aquela máquina rara, um homem de método. Ele poderia trazer inteligência, talento e um cálculo cuidadoso de detalhes para a tarefa, e então não vejo por que ele não conseguiria confundir a força policial. Mas você não, suponho? Disse Japp bem-humorado, piscando para mim. Ele não conseguiu confundi-lo, não é, Monsieur Poirot? Poirot esforçou-se, com evidente insucesso, para parecer modesto. Eu também. Por que não? É verdade que abordo tais problemas com uma ciência exata, uma precisão matemática, que parece, infelizmente, muito rara na nova geração de detetives. Japp sorriu ainda mais. Não sei, disse ele. Miller, o homem que está neste caso, é um sujeito inteligente. Você pode ter certeza de que ele não deixará passar uma pegada, nem uma cinza de charuto, nem mesmo uma migalha. Ele tem olhos que veem tudo. Então, cara ami, disse Poirot, está com o pardal londrino. Mas, mesmo assim, eu não deveria pedir ao passarinho marrom que resolvesse o problema do Sr. Davenham. Ora, vamos, Monsieur, você não vai considerar o valor dos detalhes como pistas? De jeito nenhum. Todas essas coisas são boas à sua maneira. O perigo é que eles possam assumir uma importância indevida. A maioria dos detalhes é insignificante, 1 ou 2 são vitais. É no cérebro, nas pequenas células cinzentas, ele bateu na testa, nas quais devemos confiar. Os sentidos enganam. É preciso buscar a verdade dentro e não fora. O senhor não quer dizer, Monsieur Poirot, que se comprometeria a resolver um caso sem sair da cadeira, não é? Isso é exatamente o que quero dizer, considerando que os fatos foram apresentados a mim. Eu me considero um especialista em consultoria. Japp deu um tapa no joelho.
Enforcado se eu não acreditar na sua palavra. Aposto uma nota de 5 que você não conseguirá colocar a mão, ou melhor, me diga onde colocar a mão no Sr. Davenham, vivo ou morto, antes que uma semana acabe. Poirot considerou. É bien, mon ami, eu aceito. L'Sport, é a paixão de vocês ingleses. Agora os fatos. No último sábado, como é seu costume, o Sr. Davenham pegou o trem das 12h40 de Victoria para Chingside, onde está situada sua palaciana propriedade rural, Ticedars. Depois do almoço, ele deu uma volta pelo terreno e deu diversas instruções aos jardineiros. Todos concordam que seus modos eram absolutamente normais e normais. Depois do chá, ele enfiou a cabeça no boldoir da esposa, dizendo que iria passear até a aldeia e postar algumas cartas. Acrescentou que esperava um Sr. Lowen, a negócios. Se ele viesse antes de retornar, deveria ser conduzido ao escritório e solicitado a esperar. O Sr. Davenham então saiu de casa pela porta da frente, passou vagarosamente pelo caminho e saiu pelo portão, e nunca mais foi visto. A partir daquela hora, ele desapareceu completamente. Muito, muito bonito, um probleminha encantador, murmurou Poirot. Prossiga, meu bom amigo. Cerca de um quarto de hora depois, um homem alto e moreno, com um grosso bigode preto, tocou a campainha da porta da frente e explicou que tinha um encontro marcado com o Sr. Davenham. Ele deu o nome de Lowen e, de acordo com as instruções do banqueiro, foi incluído no escritório. Quase uma hora se passou. O Sr. Davenham não voltou. Finalmente, o Sr. Lowen tocou a campainha e explicou que não podia esperar mais, pois precisava pegar o trem de volta para a cidade. A Sra. Davenham pediu desculpas pela ausência do marido, que parecia inexplicável, pois sabia que ele esperava a visita. Lowen reiterou seu pesar e partiu. Bem, como todos sabem, o Sr. Davenham não voltou. Na manhã de domingo, a polícia foi comunicada, mas não conseguiu entender o assunto. O Sr. Davenham parecia literalmente ter desaparecido no ar. Ele não tinha ido ao correio, nem foi visto passando pela aldeia. Na estação, eles tiveram certeza de que ele não havia partido em nenhum trem. Seu próprio motor não havia saído da garagem. Se ele tivesse alugado um carro para encontrá-lo em algum lugar solitário, parece quase certo que a essa altura, em vista da grande recompensa oferecida por informações, o motorista teria se apresentado para contar o que sabia. É verdade que houve uma pequena corrida em Enfield, a 8 quilômetros de distância, e se ele tivesse caminhado até aquela estação poderia ter passado despercebido no meio da multidão. Mas desde então a sua fotografia e uma descrição completa dele circularam em todos os jornais e ninguém conseguiu dar notícias dele. É claro que recebemos muitas cartas de toda a Inglaterra, mas cada pista, até agora, terminou em decepção. Na manhã de segunda-feira, mais uma descoberta sensacional veio à tona. Atrás de uma portaria no escritório do Sr. Davenham há um cofre, e esse cofre foi arrombado e saqueado. As janelas estavam bem fechadas por dentro, o que parece afastar um roubo comum, a menos, é claro, que um cúmplice dentro da casa as fechasse novamente depois. Por outro lado, tendo o domingo intervindo e estando o agregado familiar num estado de caos, é provável que o roubo tenha sido cometido no sábado e tenha permanecido despercebido até segunda-feira. Precisamente, disse Poirot secamente. Bem, ele está preso, se pauvre Lowen? Japp sorriu. Ainda não. Mas ele está sob supervisão muito próxima. Poirot assentiu. O que foi tirado do cofre? Você tem alguma ideia? Estamos discutindo isso com o sócio júnior da empresa e a Sra. Davenham. Aparentemente havia uma quantia considerável em títulos ao portador e uma quantia muito grande em notas, devido a alguma grande transação que acabava de ser realizada. Houve também uma pequena fortuna em joias. Todas as joias da Sra. Davenham foram guardadas no cofre. A compra deles havia se tornado uma paixão para seu marido nos últimos anos, e dificilmente se passou um mês sem que ele lhe desse de presente alguma joia rara e cara. No geral, foi um bom resultado, disse Poirot, pensativo. Agora, e quanto a Lowen? Sabe-se qual era o assunto dele com Davenham naquela noite? Bem, os dois homens aparentemente não se davam muito bem. Lowen é um especulador em pequena escala. No entanto, ele conseguiu uma ou duas vezes dar um golpe em Davenham no mercado, embora pareça que eles raramente ou nunca se encontraram. Foi um assunto relativo a algumas ações sul-americanas que levou o banqueiro a fazer a sua nomeação. Então Davenham tinha interesses na América do Sul?
Eu acredito que sim. A senhora Davenham mencionou que ele passou todo o outono passado em Buenos Aires. Algum problema em sua vida doméstica? O marido e a mulher se davam bem? Devo dizer que sua vida doméstica era bastante pacífica e tranquila. A senhora Davenham é uma mulher agradável e pouco inteligente. Uma nulidade, eu acho. Então não devemos procurar a solução do mistério aí. Ele tinha algum inimigo? Ele tinha muitos rivais financeiros e, sem dúvida, há muitas pessoas sobre as quais ele levou a melhor e que não lhe demonstram nenhuma boa vontade especial. Mas não havia ninguém que pudesse fugir com ele e, se o tivessem feito, onde está o corpo? Exatamente. Como diz Hastings, os corpos têm o hábito de vir à luz com persistência fatal. A propósito, um dos jardineiros disse que viu uma figura andando pela lateral da casa em direção ao roseiral. A longa janela francesa do escritório dá para o roseiral, e o Sr. Davenham frequentemente entrava e saía da casa por ali. Mas o homem estava bem longe, trabalhando em algumas molduras de pepino, e nem consegue dizer se era ou não a figura de seu mestre. Além disso, ele não consegue fixar a hora com precisão. Deve ter sido antes das 6, pois os jardineiros param de trabalhar a essa hora. E o Sr. Davenham saiu de casa? Por volta das 5:30 ou por aí. O que há além do roseiral? Um lago. Com uma casa de barcos? Sim, alguns pontos são mantidos lá. Suponho que esteja pensando em suicídio, Monsieur Poirot. Bem, não me importo de lhe dizer que Miller irá descer amanhã expressamente para ver aquele pedaço de água ser arrastado. Esse é o tipo de homem que ele é. Poirot sorriu levemente e virou-se para mim. Hastings, peço-lhe que me dê aquele exemplar do Daily Megapone. Se bem me lembro, há ali uma fotografia excepcionalmente nítida do homem desaparecido. Levantei-me e encontrei a folha necessária. Poirot estudou atentamente as feições. Ele murmurou. Tem cabelos bastante longos e ondulados, bigode cheio e barba pontuda, sobrancelhas espessas. Olhos escuros? Sim. Cabelo e barba ficando grisalhos? O detetive assentiu. Bem, Monsieur Poirot, o que você tem a dizer sobre tudo isso? Claro como a luz do dia, hein? Pelo contrário, muito obscuro. O homem da Scotland Yard pareceu satisfeito. O que me dá grandes esperanças de resolver o problema, concluiu Poirot placidamente. É? Acho um bom sinal quando um caso é obscuro. Se algo está claro como a luz do dia, é bien, desconfie. Alguém fez isso. Japp balançou a cabeça quase com pena. Bem, cada um ao seu gosto. Mas não é uma coisa ruim ver o caminho à frente. Não vejo, murmurou Poirot. Fecho os olhos e penso. Japp suspirou. Bem, você tem uma semana clara para pensar. E você vai me trazer quaisquer novidades que surjam como resultado do trabalho do inspetor Miller, trabalhador e com olhos de lince, por exemplo? Certamente. Isso está no trato. Parece uma pena, não é? Disse Japp para mim enquanto eu o acompanhava até a porta. Como roubar uma criança. Não pude deixar de concordar com um sorriso. Eu ainda estava sorrindo quando entrei novamente na sala. Bem, disse Poirot imediatamente. Você zomba de Papa Poirot, não é? Ele balançou o dedo para mim. Você não confia nas células cinzentas dele? Ah, não se confunda. Vamos discutir este pequeno problema ainda incompleto, admito, mas já mostrando um ou dois pontos de interesse. O lago. Eu disse significativamente. E ainda mais que o lago, a casa de barcos. Olhei de soslaio para Poirot. Ele estava sorrindo da sua maneira mais inescrutável. Senti que, por enquanto, seria inútil interrogá-lo mais profundamente. Não ouvimos nada sobre Japp até a noite seguinte, quando ele chegou por volta das 9 horas. Percebi imediatamente, pela expressão dele, que ele estava repleto de notícias de algum tipo. É bien, meu amigo, comentou Poirot. Tudo vai bem? Mas não me diga que descobriu o corpo do Sr. Davenham em seu lago, porque não acreditarei em você. Não encontramos o corpo, mas encontramos as roupas dele, idênticas às que ele usava naquele dia. O que você diz sobre isso? Alguma outra roupa faltando na casa? Não, o criado dele é bastante positivo nesse ponto. O resto de seu guarda-roupa está intacto. Tem mais. Prendemos Lowen. Uma das criadas, cuja função é fechar as janelas do quarto, declara que viu Lowen vindo em direção ao escritório através do roseiral por volta das 6:15.
Isso levaria cerca de 10 minutos antes de ele sair de casa. O que ele mesmo diz sobre isso? Em primeiro lugar, negou que tivesse abandonado o estudo. Mas a empregada teve certeza e depois fingiu que havia esquecido de sair pela janela para examinar uma espécie incomum de rosa. Uma história bastante fraca. E há novas evidências contra ele que vêm à tona. O senhor Davenham sempre usava um grosso anel de ouro incrustado com um diamante solitário no dedo mínimo da mão direita. Bem, esse anel foi penhorado em Londres no sábado à noite por um homem chamado Billy Kellett. Ele já sabe que a polícia cumpriu 3 meses no outono passado por furtar o relógio de um velho senhor. Parece que ele tentou penhorar o anel em pelo menos 5 lugares diferentes, teve sucesso no último, ficou gloriosamente bêbado com o dinheiro arrecadado, agrediu um policial e foi atropelado em consequência disso. Fui a Bow Street com Miller e o vi. Ele está sóbrio o suficiente agora, e não me importo de admitir que o assustamos muito, insinuando que ele pode ser acusado de assassinato. Esta é a história dele, e é muito estranha. Ele esteve nas corridas de Enfield no sábado, embora eu ouse dizer que lenços eram sua linha de negócio, em vez de apostas. De qualquer forma, ele teve um dia ruim e estava sem sorte. Ele estava caminhando pela estrada para Chingside e sentou-se em uma vala para descansar pouco antes de entrar na aldeia. Poucos minutos depois, ele notou um homem vindo pela estrada para a aldeia, um cavalheiro de pele escura, com um grande bigode, um deles da cidade, é a descrição que ele faz do homem. Kellett estava meio escondido da estrada por uma pilha de pedras. Pouco antes de chegar perto dele, o homem olhou rapidamente para cima e para baixo na estrada e, vendo-a aparentemente deserta, tirou um pequeno objeto do bolso e jogou-o por cima da cerca-viva. Então ele seguiu em direção à estação. Ora, o objeto que atirara por cima da sebe caíra com um ligeiro tink que despertou a curiosidade do humano abandonado na vala. Ele investigou e, após uma breve busca, descobriu o anel. Essa é a história de Kellett. É justo dizer que Lowen nega totalmente, e é claro que não se pode confiar nem um pouco na palavra de um homem como Kellett. É possível que ele tenha conhecido Davenham na rua e o tenha roubado e assassinado. Poirot balançou a cabeça. Muito improvável, cara May. Ele não tinha como se desfazer do corpo. Já teria sido encontrado. Em segundo lugar, a maneira aberta como ele penhorou o anel torna improvável que ele tenha cometido um assassinato para obtê-lo. Em terceiro lugar, o seu ladrão furtivo raramente é um assassino. Em quarto lugar, como ele está na prisão desde sábado, seria uma grande coincidência que ele fosse capaz de fornecer uma descrição tão precisa de Lowen. Japa assentiu. Eu não digo que você não está certo. Mas, mesmo assim, você não conseguirá que um júri preste muita atenção às evidências de um presidiário. O que me parece estranho é que Lowen não conseguiu encontrar uma maneira mais inteligente de descartar o anel. Poirot encolheu os ombros. Bem, afinal, se foi encontrado na vizinhança, pode-se argumentar que o próprio Davenham o deixou cair. Mas por que removê-lo do corpo? Chorei. Pode haver uma razão para isso, disse Jap. Você sabia que logo além do lago, um pequeno portão leva até a colina, e nem 3 minutos de caminhada levam você até o que você acha? Um forno de cal. Deus do céu! Chorei. Você quer dizer que a cal que destruiu o corpo seria impotente para afetar o metal do anel? Exatamente. Parece-me, eu disse, que isso explica tudo. Que crime horrível. Por consenso, ambos nos viramos e olhamos para Poirot. Ele parecia perdido em reflexões, com a testa franzida, como se estivesse fazendo algum esforço mental supremo. Senti que finalmente seu intelecto aguçado estava se afirmando. Quais seriam suas primeiras palavras? Não ficamos muito tempo em dúvida. Com um suspiro, a tensão da sua atitude diminuiu e, voltando-se para Jap, perguntou: tem alguma ideia, meu amigo, se o senhor e a senhora Davenham ocupavam o mesmo quarto? A pergunta parecia tão ridiculamente inadequada que, por um momento, nós dois ficamos olhando em silêncio. Então Jap caiu na gargalhada. Meu Deus, Monsieur Poirot, pensei que você estava revelando algo surpreendente. Quanto à sua pergunta, tenho certeza de que não sei. Você poderia descobrir? Perguntou Poirot com curiosa persistência. Ah, certamente se você realmente quiser saber. Merci, cara May. Eu ficaria grato se você fizesse questão disso. Jap olhou para ele por mais alguns minutos, mas Poirot parecia ter se esquecido de nós dois.
O detetive balançou a cabeça tristemente para mim e murmurou: pobre sujeito. A guerra tem sido demais para ele. Gentilmente retirou-se da sala. Como Poirot ainda parecia mergulhado em devaneios, peguei uma folha de papel e me diverti rabiscando-a. A voz do meu amigo me despertou. Ele havia saído de seu devaneio e parecia vivo e alerta. Que faites vos lá, Segamei? Eu estava anotando o que me ocorreu como os principais pontos de interesse neste caso. Você finalmente se tornou metódico, disse Poirot com aprovação. Escondi meu prazer. Devo lê-los para você? Certamente. Limpei a garganta. Primeiro, todas as evidências apontam para Loen ter sido o homem que arrombou o cofre. 2. Ele tinha rancor de Davenham. 3. Ele mentiu em sua primeira declaração de que nunca havia deixado o estudo. 4. Se você aceitar a história de Billy Kellett como verdadeira, Loen está inequivocamente implicado. Fiz uma pausa. Bem? Perguntei, pois senti que havia identificado todos os fatos vitais. Poirot olhou para mim com pena, balançando a cabeça com muita delicadeza. Sem o pulvramei. Mas é que você não tem o dom. O detalhe importante, você nunca o aprecia. Além disso, seu raciocínio é falso. Como? Deixe-me pegar seus 4 pontos. Primeira, o Sr. Loen não poderia saber que teria a chance de abrir o cofre. Ele veio para uma entrevista de negócios. Ele não poderia saber de antemão que o Sr. Davenham estaria ausente postando uma carta e que, consequentemente, ficaria sozinho no escritório. Ele pode ter aproveitado a oportunidade, sugeri. E as ferramentas? Os cavalheiros da cidade não carregam ferramentas de arrombamento por acaso. E não se pode abrir aquele cofre com um canivete, bien entendu. Bem, e quanto ao número 2? Você diz que Loen tinha rancor do Sr. Davenham. O que você quer dizer é que ele uma ou duas vezes levou a melhor sobre ele. E presumivelmente essas transações foram realizadas com o objetivo de beneficiá-lo. Em qualquer caso, você geralmente não guarda rancor de um homem e você levou a melhor, é mais provável que aconteça o contrário. Qualquer que fosse o ressentimento, estaria do lado do Sr. Davenham. Bem, você não pode negar que ele mentiu sobre nunca ter saído do escritório? Não. Mas ele pode ter ficado assustado. Lembre-se, as roupas do homem desaparecido acabaram de ser descobertas no lago. É claro que, como sempre, ele teria feito melhor se tivesse falado a verdade. E o 4º ponto? Eu garanto isso a você. Se a história de Kellett for verdadeira, Loen está inegavelmente implicado. É isso que torna o caso tão interessante. Então eu apreciei um fato vital? Talvez, mas você tenha esquecido completamente os 2 pontos mais importantes, aqueles que sem dúvida contêm a chave para todo o assunto. E, por favor, o que são? Primeiro, a paixão que cresceu no Sr. Davenham nos últimos anos pela compra de joias. Segundo, sua viagem a Buenos Aires no outono passado. Poirot, você está brincando. Estou falando muito sério. Ah, trovão sagrado, mas espero que Jap não se esqueça da minha pequena comissão. Mas o detetive, entrando no espírito da piada, lembrava-se tão bem dela que um telegrama foi entregue a Poirot por volta das 11 horas do dia seguinte. A seu pedido, abriu e li: marido e mulher ocupam quartos separados desde o inverno passado. Ah! Exclamou Poirot. E agora estamos em meados de junho. Tudo está resolvido. Eu olhei para ele. Você não tem dinheiro no banco de Davenham e Salmon, cara? Amei? Não, eu disse, me perguntando. Por quê? Porque eu deveria aconselhá-lo a retirá-lo antes que seja tarde demais. Porque, o que você espera? Espero um grande sucesso em alguns dias, talvez antes. O que me lembra, vamos retribuir o elogio de uma dépêche ao Jap. Um lápis, peço-te, e um formulário. Vou lá. Aconselho você a sacar qualquer dinheiro depositado na empresa em questão. Isso irá intrigá-lo, o bom Jap. Seus olhos se abrirão bem. Ele não compreenderá nem um pouco até amanhã ou no dia seguinte. Permaneci cético, mas o dia seguinte me forçou a prestar homenagem aos notáveis poderes do meu amigo. Em todos os jornais havia uma enorme manchete contando a falência sensacional do Banco Davenham. O desaparecimento do famoso financista assumiu um aspecto totalmente diferente à luz da revelação dos negócios financeiros do banco. Antes de chegarmos na metade do café da manhã, a porta se abriu e Jap entrou correndo.
Tinha um papel na mão esquerda, à sua direita estava o telegrama de Poirot, que ele bateu na mesa na frente do meu amigo. Como você sabia, Monsieur Poirot? Como você poderia saber? Poirot sorriu placidamente para ele. Ah, cara ami, depois do seu telegrama, era uma certeza. Desde o início, veja você, me ocorreu que o roubo do cofre foi um tanto notável. Joias, dinheiro pronto, títulos ao portador, tudo tão convenientemente arranjado para quem? Bem, o bom Monsieur d'Avenheim era daqueles que cuidam do número 1, como diz o seu ditado. Parecia quase certo que tudo foi arranjado para ele. Depois a paixão dos últimos anos por comprar joias. Quão simples. Os fundos que desviou, ele converteu em joias, muito provavelmente substituindo-as por duplicatas em pasta, e assim guardou em um lugar seguro, sob outro nome, uma fortuna considerável para ser desfrutada em tempo útil, quando todos tiverem sido jogados fora. Fora da pista. Com os preparativos concluídos, ele marca um encontro com o Sr. Lowen, que no passado foi imprudente o suficiente para contrariar o grande homem uma ou duas vezes, perfura um buraco no cofre, deixa ordens para que o convidado seja conduzido ao escritório, e sai de casa para onde? Poirot parou e estendeu a mão para pegar outro ovo cozido. Ele franziu a testa. É realmente insuportável, murmurou ele, que cada galinha ponha um ovo de tamanho diferente. Que simetria pode haver na mesa do café da manhã? Pelo menos eles deveriam separá-los em dezenas na loja. Esqueça os ovos, disse Jap impacientemente. Deixe-os colocá-los no lugar, se quiserem. Diga-nos para onde nosso cliente foi quando saiu do Ticedars, se você souber. É bien, ele foi para seu esconderijo. Ah, esse Monsieur d'Avenheim, pode haver alguma malformação em suas células cinzentas, mas elas são de primeira qualidade. Você sabe onde ele está escondido? Certamente. É muito engenhoso. Pelo amor de Deus, conte-nos então. Poirot recolheu delicadamente cada fragmento de casca de seu prato, colocou-os no porta-ovos e inverteu a casca vazia sobre eles. Concluída essa pequena operação, ele sorriu com um efeito elegante e depois sorriu afetuosamente para nós dois. Venham, meus amigos, vocês são homens de inteligência. Façam a si mesmos a pergunta que eu mesmo fiz. Se eu fosse esse homem, onde deveria me esconder? Hastings, o que você me diz? Bem, eu disse, estou bastante inclinado a pensar que não daria um tiro sequer. Eu ficaria em Londres, no centro das coisas, viajaria de metrô e ônibus, 10 para 1 eu nunca seria reconhecido. A segurança na multidão. Poirot voltou-se interrogativamente para Jap. Eu não concordo. Afaste-se imediatamente, essa é a única chance. Eu teria tido muito tempo para preparar as coisas de antemão. Eu teria um iate esperando, com todo o vapor, e partiria para um dos cantos mais remotos do mundo antes que o clamor começasse. Nós dois olhamos para Poirot. O que você me diz, senhor? Por um momento ele permaneceu em silêncio. Então um sorriso muito curioso apareceu em seu rosto. Meus amigos, se eu estivesse me escondendo da polícia, vocês sabem onde deveria me esconder? Em uma prisão. O que? Você está procurando Monsieur d'Avenheim para colocá-lo na prisão, então você nunca sonha em ver se ele já não está lá. O que você quer dizer? Você me diz que Madame d'Avenheim não é uma mulher muito inteligente. Mesmo assim, acho que se você a levasse até Bow Street e a confrontasse com Billy Kellett, ela o reconheceria. Apesar de ter raspado a barba, o bigode e aquelas sobrancelhas espessas, e ter cortado o cabelo rente. Uma mulher quase sempre conhece o seu marido, embora o resto do mundo possa estar enganado. Billy Kellett? Mas ele é conhecido da polícia. Eu não lhe disse que d'Avenheim era um homem inteligente? Ele preparou seu alibi com muito tempo de antecedência. Ele não esteve em Buenos Aires no outono passado, mas estava criando o personagem Billy Kellett, cumprindo 3 meses, para que a polícia não suspeitasse quando chegasse a hora. Ele estava jogando, lembre-se, por uma grande fortuna, além de liberdade. Valeu a pena fazer a coisa completamente. Apenas, sim? É bien, depois ele teve que usar barba postiça e peruca, teve que se maquiar de novo, e dormir com barba postiça não é fácil, convida a detecção. Ele não pode arriscar continuar a partilhar o quarto da senhora, sua esposa. Você descobriu para mim que durante os últimos 6 meses, ou desde seu suposto retorno de Buenos Aires, ele e a senhora d'Avenheim ocuparam quartos separados. Então eu tive certeza. Tudo se encaixou.
O jardineiro que imaginou ver seu dono dando a volta pela lateral da casa estava certo. Ele foi até a casa de Barcos, vestiu suas roupas de vagabundo, que você pode ter certeza que estavam escondidas em segurança dos olhos de seu criado, jogou as outras no lago e começou a executar seu plano penhorando o anel de uma forma óbvia. E depois agredir um policial, entrando em segurança no refúgio de Beaustreet, onde ninguém jamais sonharia em procurá-lo. É impossível, murmurou Jap. Pergunte a madame, disse meu amigo, sorrindo. No dia seguinte, uma carta registrada estava ao lado do prato de Poirot. Ele abriu e uma nota de 5 libras saiu. A testa do meu amigo franziu. Ah, sagrado! Mas o que devo fazer com isso? Tenho muito remorso. Se pauvre Jap. Ah, uma ideia. Jantaremos um pouco, nós três. Isso me consola. Foi realmente muito fácil. Estou envergonhado. Eu, que não roubaria 1 milhar de criança tonnerres. Mon ami, o que você tem para rir tanto? O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Certifique-se de encontrar audiolivros mais divertidos no canal.